Olá, eu sou o Pedro Melo e dentro da nossa proposta de falar a respeito da vida profissional, nós estamos falando hoje a respeito do profissional de processo. Então, o que faz um profissional de processo em uma organização? Antes da gente falar diretamente do profissional de processo, a gente pode pensar o seguinte: o que é que processo pode fazer ou o que é que processo pode promover em uma organização? Lembrando, processo é quem dá vida a uma organização. Tudo que se produz lá é resultado de um processo. Se não tiver processo, não tem nenhuma organização funcionando. Ela não gera produto, ela não gera serviço. Processos são os realizadores da estratégia corporativa. Então, se a gente fizer uma associação legal, processo com estratégia, processos são elementos responsáveis por concretizar os objetivos estratégicos de uma organização. Veja a importância que tem o processo. Processo tem o poder de transformar o negócio e transformar a organização. Então, não pense pequeno quando você está pensando em processo. Processo tem um poder muitíssimo grande. Não é de fazer uma melhoria, não é de fazer uma pequena melhoria, é de fazer uma transformação do negócio. É outra coisa, tá certo? Para configurar esse poder que processo tem, eles agregam na sua composição vários elementos. Então, dentro do processo você encontra pessoas. Naturalmente, pessoas se liga a competências. Você tem uma sequência lógica de trabalho. Nisso existe uma inteligência, né? Pode ser que seja acumulada aí de anos e anos, né? Essa sequência lógica. Dentro do processo existe uma ligação com a estratégia corporativa, que a gente falou há pouco, ou seja, a missão do processo de realizar aquilo que a estratégia corporativa preconiza. Nós temos dados, nós temos informações dentro do processo. O processo usa dados, informações, o processo gera dados, gera informações. Dentro do processo nós temos muito da TI hoje em dia, né? Ou seja, como facilitador da execução do processo, facilitador da geração do produto ou serviço do processo. Nós temos máquinas, equipamentos e tecnologia de produção. Ou seja, o processo é o que gera o produto. Então, para isso, se no caso a gente estiver falando de uma indústria, né, nós podemos estar falando de máquinas, equipamentos, tecnologias de produção que são usados dentro do processo. Dentro do processo a gente não faz, executa, gera esse produto de qualquer jeito. Existem regras, normas, políticas, tá certo? Às vezes política interna, às vezes externas, norma interna, norma externa, que direcionam como é que o processo precisa trabalhar. Nós temos instalações físicas, aí você pode pensar num escritório, mas você pode pensar num armazém, numa linha de produção, depende do tipo de processo que nós estejamos tratando. Processos são executados dentro de determinadas áreas. Pode ser que o processo seja executado em uma área ou mais que uma. Muito normal isso, né? O processo passar por várias áreas. Processo tem custo. Às vezes as pessoas não gostam muito de pensar do ponto de vista de custo, né? Mas para fazer um processo, tem custo. E aí que está. Quanto menor esse custo, melhor. Então, é uma coisa que pode ser administrada, né? Processo tem risco. Por quê?
tudo que é operação, em algum momento, oferece algum risco, maior ou menor. Risco está ligado também a processo. Processo é também um elemento fundamental ou essencial, né? Então, como a gente falou, na transformação do negócio. Então, se uma organização precisa se transformar, um bom ponto de partida era começar a pensar em se transformar, transformando os seus processos. E para fazer essa transformação, existem alguns remédios, né, que a gente chama remédios da gestão, que a organização pode usar para fazer essa transformação. Então, a própria gestão do processo é um remédio. Ok? Então, grave isso. A gestão de processo é um remédio que ajuda na transformação do negócio. Algumas organizações usam gestão de projetos. Isso é bastante comum nas organizações. Que projetos que são esses? São projetos que nasceram da própria gestão de processo. A gestão de processo enxergou a necessidade de fazer uma mudança e, para concretizar essa mudança, instala-se um projeto. Um outro remédio é alinhamento, né, do marketing e relacionamento com o cliente. Então, a organização trabalha muito bem marketing, trabalha relacionamento com o cliente, para que ela esteja fazendo ou atendendo aquilo que é o anseio do cliente, aquilo que o cliente dá valor. A organização monitora o desempenho do negócio através do monitoramento do desempenho do processo, ou de cada processo. Então, ela traça objetivos, ela traça metas e depois faz o monitoramento, ver se está atingindo realmente aquelas metas, né? A organização faz benchmarking de processos, ou seja, procura no mercado alguém que faz a mesma coisa que ela faz ou alguma coisa parecida para que traga uma inspiração para o negócio. Então, é uma outra ferramenta, um outro remédio da gestão para promover a transformação do negócio. A organização instala sistemas e ferramentas da qualidade. Então, hoje em dia, o mundo da gestão vive muito em função de ferramentas, de recursos metodológicos criados dentro do mundo da qualidade. Gestão da qualidade total. Você deve ter ouvido falar disso. Então, a gestão da qualidade total tem muitas ferramentas que hoje são utilizadas no mundo da gestão como um remédio da gestão para transformação do negócio. Automação de processo é um recurso da TI que dá uma alta qualidade para a operação, porque é um elemento de fiscalização, um elemento de promoção do aumento da produção, aumento da qualidade. Gestão de riscos e compliance é um outro remédio da gestão. Então, cuidar de riscos, tentar eliminar riscos ou minimizar a chance do risco se materializar. Tratar compliance, ou seja, uma fidelidade às regras, né? A gestão corporativa da organização. Recursos da TI, ou seja, todos os demais recursos da TI que facilitam a vida da organização no sentido de transformação do negócio. A TI, hoje em dia, é fundamental quando a gente pensa em melhoria do negócio, em transformação do negócio. A TI é um dos grandes pilares para isso. Gestão ou adequação das competências, estamos falando aqui então das pessoas. Então,
equalizar o conhecimento das pessoas para aquilo que a organização quer que aconteça. Então não adianta ela pensar em grandes transformações se ela não pensar em capacitar as pessoas na direção dessa transformação que ela quer que aconteça. Gestão de custos, ou seja, gerar um produto, fazer essa transformação no negócio, quanto é que custa isso? Então não dá para a gente fazer um voo às cegas. É importantíssimo que saiba quanto é que custa gerar cada produto ou serviço da nossa organização. Um outro remédio da gestão para a gente promover transformação são projetos de Lean, processos Six Sigma, ou seja, processos que, na sua essência, não é só isso que faz, mas na essência, processos que evitam desperdício e processos que evitam variações na eficiência do processo. A transformação digital. Esse é o elemento da moda hoje em dia, né? Então, cuidar da relação que o cliente tem com a nossa organização. Escrever, documentar, entender e procurar melhorar essa jornada do cliente, essa relação que o cliente tem com a nossa empresa. E, na medida do possível, deixar o máximo que a gente puder, tudo digital. Ou seja, o cliente interagir com a gente sempre de uma forma digital, ou a mais digital possível. Outro recurso que a organização pode abrir mão é de instalar um escritório de processos, ou seja, uma área que cuida de execução de processo de melhoria constante ou melhoria contínua de processo. Então, instala o escritório de processos como uma ferramenta para ajudar na transformação do negócio. Então, é bastante comum a gente ver falar nas organizações, sempre que fala de processo, a organização não está bem orientada, então já sai falando, precisamos sair fazendo um mapeamento e redesenho de processo. Corre fazer um mapeamento e redesenho. Isso gera um resultado, tá certo? Mas é muito pouco. Se a gente ficar só no desenho e redesenho de processo, isso é muito pouco. A gente precisa ir muito além disso. E a gente pode ir muito além disso. Ou seja, processo possibilita muitíssimo mais do que isso. Processo possibilita efetivamente a transformação da organização ao longo do tempo. Não só hoje, não só amanhã, mas sempre. Por isso que chamamos de melhoria contínua. Quando nos referimos a objetivos, né? Que objetivos que a organização pode imaginar ou pode pleitear quando ela está trabalhando com processos. Então não dá para falar só no resultado de mapeamento e redesenho de processo. Isso é muito pouco. A gente tem que pensar objetivos mais audaciosos, maiores, que tragam realmente um grande impacto na organização, que tragam efetivamente a transformação do negócio. Então vamos ver alguns desses objetivos que a gente pode ter, ou que a organização pode ter, quando ela está trabalhando com processos. Ela está baseando, o seu modelo de gestão é baseado em processos. Podemos pensar então na melhoria, na transformação da produtividade. Estamos falando de eficiência e eficácia. Redução de perdas por falha, reprocessamento e espera. Então são desperdícios, né, que a gente pode eliminar. E eu estou falando não só no chão de fábrica, estou falando no ambiente de serviço também. Quando a gente fala de reprocessamento, espera,
Então, espera o que é? É tempo. É desperdício de tempo. Minimização do tráfego de papel. A gente pode esperar isso quando a gente trabalha com processo. Minimizar a burocracia, principalmente burocracia desnecessária, né? Podemos esperar aumento da produtividade. Seguramente podemos esperar aumento da produtividade. Se um processo está bem gerido, isso é absolutamente plausível esperar aumento da produtividade. Controle e redução do tempo e, consequentemente, de custo. Então, o processo possibilita esse ganho, possibilita esta redução. O processo possibilita a eliminação de gargalos na operação, aqueles pontos de estrangulamento onde faz fila, né? A operação não consegue dar vazão a tudo que chega para ela. Então, a ideia é que o processo, a gestão do processo, venha entender, descobrir onde está isso, entender e eliminar o gargalo. Eliminação de trabalhos que não agregam valor. Então, por que nós estamos fazendo uma determinada coisa dentro da operação? Se a gente for examinar profundamente, pode ser que a gente chegue à conclusão que aquilo não precisa ser feito. Então, esse estudo é uma coisa natural que acontece quando a gente tem cuidados com o processo. Do ponto de vista da qualidade, o que a gente pode esperar, né, do objetivo que a gente pode ter com relação à qualidade? Transparência e formalidade na operação. Então, quando você tem um processo gerido, um processo cuidado, isso aqui é natural. A transparência é natural. A formalidade, ou seja, você está documentado sobre a forma com que você executa a sua operação. Você promove uma melhoria na relação com órgãos reguladores. Se você é uma organização ou parte da sua organização é regulada por algum órgão, quer interno, quer externo, então essa relação com esses órgãos fica muitíssimo facilitada pelo processo. Outro aspecto da qualidade que a gente pode ter como objetivo é que nós vamos trabalhar focado na opinião do cliente. É o foco do cliente e não o foco na chefia. O processo não trabalha focado na chefia. O processo trabalha focado no cliente. Nós vamos desenvolver melhores softwares, porque nós vamos nos basear na realidade que o processo nos retrata, para a gente construir um software. Então eu posso esperar esse aspecto de qualidade também, qualidade no software, em função de ter sido feito com base em processo. Outro aspecto da qualidade é o registro do conhecimento, ou seja, eu estou guardando o conhecimento que eu não tenho riscos de perder esse conhecimento. E por outro lado, quando eu registro o conhecimento, eu estou dando condição da gente padronizar o trabalho. Padronizar é a primeira palavra quando a gente está falando de qualidade. E a conformidade. Eu estou tratando de obedecer a minha governança corporativa. O processo garante a conformidade, garante o compliance com a minha governança corporativa. Do ponto de vista de finanças, o que a gente pode ter de objetivo relativo a finanças ou a melhoria dos resultados financeiros quando a gente trabalha com processo? Melhoria da margem de lucro líquido. Então veja, eu não estou falando aqui da gente fazer uma melhoriazinha no processo, não. Estou falando da gente fazer uma melhoria no processo que vai causar um efeito transformador na organização. Eu estou indo lá na margem de lucro líquido da minha organização e para isso eu estou mexendo, eu estou operando mudanças nos meus processos.
melhorar EBITDA da minha organização, melhorar a taxa de crescimento da receita, então melhorar o meu faturamento e melhorar a minha receita, melhorar a CAPEX de vendas. Então veja, eu estou indo uma coisa muito mais profunda do que uma melhoria no processo, do que um desenho e redesenho para promover uma melhoriazinha. Eu estou trabalhando ao longo do tempo para atingir objetivos audaciosos. É isto. E processo é capaz de fazer isso. Do ponto de vista da gerenciabilidade, o que é que a gente pode esperar? O que é que a gente pode ter como objetivo? Maior visibilidade do dia a dia da operação. Então, o gestor ele tem muito mais facilidade de visibilidade do dia a dia da sua operação. Porque ele enxerga a operação inteira, ele não enxerga só um pedacinho de uma área ou de outra. Ele enxerga o todo da organização, que é chamada a visão holística, né? Isso possibilita a ele tomar atitudes, tomar decisões muito mais seguras. Permite ao gestor fazer o alinhamento da sua operação com a estratégia corporativa. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muito importante. Ligar processo com estratégia é uma coisa muito importante do ponto de vista de uma atitude de um gestor. Rastreabilidade da execução dos processos. Eu posso ter essa rastreabilidade. Eu posso ter como objetivo rastrear meus processos para saber onde ele passou, quando ele passou, quanto tempo ele demandou, quanto custo ele demandou, em cada lugar, em cada área, em cada pessoa por onde ele passou. Então veja o nível da análise que é possível a um gestor quando ele tem cuidados com processos. Execução conforme os prazos, ou seja, a minha operação trabalha muito mais planejada e eu consigo checar esse planejamento, eu consigo trabalhar orientado ao planejamento e checar se eu estou cumprindo realmente esse planejamento. O gestor tem muito mais facilidade de reação se ele precisar mudar um negócio, que é muito comum hoje em dia. De uma hora para outra você precisa fazer uma mudança, e essa mudança precisa ser rápida. É preciso ser flexível. E quando a gente tem cuidados com processos, é possível a gente ter esse objetivo de fazer mudanças rápidas, da gente ser flexível para atender rapidamente uma mudança que se apresenta. E, naturalmente, quando se tem cuidados com processos, ou seja, se tem o processo dominado na palma da mão, fica muitíssimo mais fácil se fazer inovação. É um campo, um ambiente propício à inovação. Do ponto de vista de objetivos relativos à confiabilidade, que objetivos a gente pode ter, ou imaginar, ou projetar, quando a gente trabalha com processos, do ponto de vista da confiabilidade? Então, eu tenho uma operação estável, sem grandes variações. Então, a minha operação, ela trabalha numa linha. Eu tenho informações, quando digo é porque o gestor, ele tem informações estatísticas que propiciam a ele tomar atitudes, tomar decisões muito seguras. Trabalho com processo ou gestão de processo é um mecanismo eficaz de melhoria contínua. Isso já é altamente provado em um vasto número de organizações que adotam gestão por processo. Bom, tudo isso, então, a gente falou de um monte de coisa que a gente pode fazer com o processo, ou que a organização pode fazer com o processo, e a grande notícia é o seguinte: o processo sozinho
não toma nenhuma iniciativa. Ou ele, sozinho, ele não consegue transformar a organização. Ele não tem sozinho este poder. Ele depende de figuras humanas. Dependem de pessoas que tenham competência, que tenham conhecimentos relativos ao processo. Para colocar esses elementos estruturantes, né, a favor da organização. Usar, então, os recursos que são disponibilizados por gestor da melhor forma possível, para que ele possa produzir o máximo com esses recursos que são disponibilizados para ele. Então, o processo não consegue fazer isso sozinho. E quem são essas figuras humanas que conseguem fazer tudo isso aqui, ó? São os profissionais de processo. Os profissionais que entendem do negócio, profissionais que entendem de processo e que juntam essas duas coisas para fazer a transformação da organização. O profissional de processos, então, ele é do mundo da gestão de negócio. E ele tem como seu modelo de gestão a gestão por processo. Então, a gestão por processo é um modelo de gestão de negócio. E é aí onde atua o profissional de processo. Mais especificamente, o gestor de processo. Então, o gestor de processo consegue juntar esses elementos todos que nós falamos aqui atrás e fazer isso acontecer. Então, todos esses objetivos que nós falamos aqui atrás, o gestor pode fazer acontecer numa organização. Então, veja que a figura do profissional de processos é muito importante. É ele quem conhece ferramentas de melhoria contínua de processos. A gente falou daquelas ferramentas que são originárias da qualidade, né? Então, o gestor de processo, o profissional de processo, conhece essas ferramentas, sabe como usar em benefício da organização. Então, veja o quanto de valor tem essa figura humana dentro de uma organização, essa figura humana capaz de fazer a transformação do negócio pelo trabalho que ela executa com o processo. Ok? Então, não é pouco não o valor de um profissional de processo numa organização. Tudo é papel do profissional de processo. Eu vou até voltar um pouquinho, né? Quem sabe usar todos esses remédios da gestão, quem sabe usar os remédios para promover a transformação do negócio, é o profissional de processo. Então, aqui estão os remédios que ele sabe, que ele pode usar, que ele pode ajudar o gestor, né? No sentido de promover a transformação do negócio, ou auxiliar na transformação do negócio. É o profissional de processo que conhece todas estas metodologias, esses recursos, essas técnicas para melhoria do negócio através da melhoria do processo. Então, não é pouca coisa não. O analista de processo, o profissional de processo, conhece todos esses recursos aqui e sabe como aplicar isso lá no dia a dia da organização. Vamos ver agora do ponto de vista dos objetivos que a organização pode pleitear, o que ela pode colocar como seu alvo, e que o profissional de processo pode ajudar. Então, do ponto de vista da produtividade, ou seja, estamos falando de eficiência e eficácia, todos esses elementos aqui, o profissional de processo pode ajudar, pode contribuir
para que eles ocorram, para que esses objetivos sejam alcançados. Do ponto de vista da qualidade, esses objetivos podem ser colocados como alvo e o profissional de processos está aí para justamente ajudar a fazer acontecer. Ele sabe fazer acontecer tudo isso que está aqui. Do ponto de vista das finanças, o profissional de processos pode ajudar a fazer acontecer esses objetivos. Do ponto de vista da gerenciabilidade, o profissional de processos pode trabalhar no sentido de fazer acontecer estes objetivos. Quanto à confiabilidade, o profissional de processos pode trabalhar no sentido de fazer acontecer esses objetivos. Então, retomando, sozinho o processo não consegue gerar todos esses resultados. Depende de um profissional, depende de uma figura humana que tenha esses conhecimentos, que tenha estas especialidades, que é o profissional de processos. Ok? Então, entenda e, se possível, passe isso para as pessoas, do valor que tem o profissional de processos dentro de uma organização, como alguém que pode ajudar em muito a transformação do negócio. Algumas roupagens ou papéis organizacionais que o profissional de processos assume em diferentes organizações. Então, a pessoa faz a mesma coisa, mas às vezes é chamada profissionalmente, tem um outro título, tem uma outra intitulação. Então você vai ver, analista de processo é o mais habitual. Consultor de processo, analista de negócio, analista de BPM, e aqui tome cuidado, é muito comum as empresas, principalmente as empresas de TI, chamarem analista de BPM alguém que conhece linguagem de automação de processo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de BPM como um conceito e não como um sistema, como um software. Por isso que eu coloquei aqui analista de BPM, visão, negócio. Ele pode aparecer com uma roupa, de gestor de processo, especialista em processo, ou mapeador ou modelador de processo. Só lembrando o seguinte, modelagem, mapeamento de processo é uma coisa importante, mas não é só isso. Só isto pode gastar um bom tempo, um bom dinheiro da organização e produz pouco resultado. Ele é sempre uma coisa necessária. Esse trabalho de modelagem, esse trabalho de mapeamento de processo, ele é sempre necessário, mas para criar uma base. O importante mesmo é o dia a dia, é a melhoria contínua. Ou seja, é procurar melhorar todo dia o nosso processo. Então é isso, eu espero que tenha dado o recado aqui do valor que tem um profissional de processo e também o que é que um profissional de processo pode fazer em uma organização, o que é que ele pode fazer de bem para essa organização, no sentido de usar processos para transformar a organização. Se você quiser escrever para a gente, trocar uma ideia, tiver dúvidas, interesse, curiosidade, fique à vontade, está aqui o nosso endereço, nos escreva e vamos conversar. Muito obrigado da sua atenção.